Olá, alunos. Eu sou o professor Fernando. Eu vou dar aula de geografia para vocês e a aula de hoje é sobre movimentos da Terra, né? Antes de a gente começar a falar sobre os movimentos da Terra, a gente tem que saber se localizar na Terra, e uma das coisas que a gente utiliza para se localizar na Terra é a bússola ou a rosa dos ventos, né? Então aqui eu fiz um desenho de uma rosa dos ventos para vocês. E a gente vai falar dos pontos cardeais, colaterais e pontos subcolaterais. Então, em preto, a gente tem os pontos cardeais, em azul, os pontos colaterais e em vermelho, os pontos subcolaterais. Então, aqui norte, sul, leste, oeste, os cardeais. E eu coloquei E e W. Por quê? Porque às vezes aparece. Porque em inglês, West, W, East. Então, sempre vocês podem observar, às vezes, que na bússola tem em inglês ou tá em português. Por exemplo, NE, Nordeste. NO, às vezes pode aparecer NW, que é um ponto colateral, que significa Noroeste. Então, só retomando, Norte, Leste, Sul, Oeste. Então, na minha frente eu tenho o norte, nas minhas costas eu tenho o sul, leste, oeste. Nunca para cima. Aqui está na lousa, aí vocês acham que o norte é para cima, mas não é para cima. Para cima está o céu e para baixo está o núcleo da Terra. Então não é isso. Imagine isso na palma da sua mão. Se tivesse na palma da sua mão, norte, sul, leste, oeste. Então esses são os pontos que vão me dar uma medida relativa, uma posição relativa, não uma posição absoluta que nem as coordenadas geográficas. Tenho pontos intermediários entre o norte e o leste, nordeste, entre o leste e o sul, sudeste, entre o sul e o oeste, sudoeste, entre o norte e o oeste, noroeste. Esses pontos intermediários em azul são os pontos colaterais. Então aqui eu já tenho uma medida mais precisa. Então imagine, estou apontando para cá norte, estou apontando para cá leste. Quando eu falo nordeste, eu estou falando algo entre o norte e o leste. Já é uma medida mais precisa, já é uma localização, uma orientação mais precisa. Então é importante os pontos colaterais. Além dos pontos colaterais, a gente tem os subcolaterais. Esse é bem fácil, né? Você pega uma referência de um ponto cardeal, então o N, e de um ponto colateral, NNE. Então o que significa? Norte, Nordeste. Aí agora eu vou pegar outra referência de pontos que estão próximos. Sempre primeiro o ponto cardeal, depois o ponto colateral. Então aqui vai ser leste, Nordeste. Leste, Nordeste. Aqui vai ser leste, sudeste, então é um ponto subcolateral leste-sudeste. Aqui SSE, sul-sudeste, SSO, sul-sudoeste, OSO, oeste-sudoeste, ONO, oeste-noroeste. Então aqui eu tenho uma medida, uma orientação mais precisa. Então, ó, norte, leste, nordeste. Se eu falar a minha casa está na direção norte e nordeste, vai ser algo entre o norte e o nordeste. Então é importante a gente saber esses pontos para a gente indicar as direções de forma mais precisa. Tudo bem? Então tem outras coisas que a gente pode utilizar para se localizar e se orientar no espaço, né? A Terra faz um movimento em torno do seu próprio eixo, que a gente já vai ver de rotação, e esse movimento dura aproximadamente 24 horas, de oeste para leste. Então, não é o Sol que se mexe? A gente não vê o Sol nascendo e o Sol se pondo? Não é o Sol que está se mexendo, a Terra que está se mexendo, fazendo esse movimento. Então, o que acontece? A gente tem um movimento aparente do Sol. Se o Sol nasce aqui no leste, e ele se põe no ponto oposto, né? Então, esse ponto oposto é o oeste. Então, aqui, ó, leste, Sol nascendo, e ele vai se pôr no oeste. Então, aqui, ó,
nascente e aqui o poente. Esse é o movimento aparente do Sol, que eu acredito que vocês já estão familiarizados. A gente vai ver rotação agora, movimento de rotação, que é um dos movimentos que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. E aí a gente vai entender melhor esse movimento aparente do Sol, porque é aparente, parece que o Sol está se mexendo, mas não é o Sol que está se mexendo, é a Terra. Vamos imaginar que a câmera que está me filmando é o Sol. E aqui é a parte leste e aqui é a parte oeste. Conforme eu vou fazendo esse movimento de rotação, o leste vai ser a primeira parte, ó, meu braço aqui, vai ser a primeira parte a desaparecer. Então, tô girando, tô girando, tô girando, tô girando. Tá de noite agora, e aqui é dia. Tô girando, tô girando, tô girando, tô girando, tô girando. A primeira parte a aparecer vai ser a parte leste, ó. Por isso que o Sol nasce no leste. Aí o Sol vai ficando mais alto, vai ficando mais alto, vai ficando mais alto, meio-dia pino, e depois ele vai se pôr no oeste. Então, quem está fazendo o movimento é a Terra. Esse movimento é no sentido direto, né, no sentido anti-horário, de oeste para leste. Vamos só repassar aqui algumas características do movimento de rotação. Dura aproximadamente 24 horas. Não é 24 horas exatamente, é 23 horas e 56 minutos e alguns segundos. Gira a 360 graus em torno do seu próprio eixo, né? Cada hora equivale a 15 graus, 15 graus de latitude, né? Sentido oeste-leste, e esse movimento é responsável pelos dias e pelas noites. Então, um movimento de rotação responsável pelos dias e pelas noites. Ok. Agora, já que a gente falou que a Terra se movimenta de oeste para leste no sentido anti-horário, isso daqui está relacionado com os fusos horários. Por quê? Longitude, vou pegar minha longitude e dividir pela rotação. A Terra, né, a gente, no sistema de coordenadas geográficas, a gente divide ela de 0 a 180 leste, de 0 a 180 oeste. Então vai de 0 grau a 180 oeste. Se eu somar 180 mais 180, eu tenho quanto? 360 graus. Quantas horas tem o dia? Aproximadamente 24 horas. Então, ó, pego longitude 360 graus, divido pela rotação que ocorre num tempo de 24 horas, eu vou ter 15 graus por hora. Então, o que significa? Se eu for para leste, eu vou aumentar as minhas horas. Então, a cada 15 graus aumenta uma hora. Então, por exemplo, se aqui é meio-dia, passou 15 graus, eu vou ter uma hora. Mais 15 graus, 2 horas. E assim por diante. Só que se eu venho na direção oeste, no hemisfério oeste, eu diminuo as horas. Porque eu estou indo no sentido oposto do movimento de rotação, né? Vamos imaginar que isso confunde um pouco a cabeça de vocês, porque a gente está representando o globo terrestre, né, que é um esférico, numa superfície plana, no papel. Quando vocês olham na apostila de vocês, o mapa está numa superfície plana, no papel. Então, o que acontece aqui? Ó? A ponta da minha folha, 180, 180. Se eu juntar as duas pontas, é a mesma coisa. Então, agora eu abri. Então, eu separei. Por isso que a gente divide o 360, a gente divide em duas partes, em dois hemisférios, fica 180 por um hemisfério leste e 180 por um hemisfério oeste. Então, ó, 15 graus. Cada 15 graus eu tenho um fuso, cada fuso equivale a uma hora. Tem uma outra coisa importante, né? A LID. O que é a LID? A Linha Internacional de Mudança de Data. Então, se a Terra é esférica, quando eu passo para cá, eu estou aqui. Peguei a folhinha novamente para vocês visualizarem. Estou aqui. Passei para cá, estou desse lado. Estou aqui agora.
Espero que vocês consigam visualizar e imaginar isso, né? Então, aqui é a linha internacional de mudança de data, é o antimeridiano. Então, aqui eu tenho o meridiano de 0, no lado oposto eu vou ter a linha internacional de mudança de data, porque é uma esfera, né? Então, aqui está o meridiano, o antimeridiano está do outro lado. O que significa? Se eu for em direção a leste e cheguei no hemisfério oeste, eu vou diminuir um dia. Se eu estou vindo para cá, estou viajando de avião, vamos imaginar que a gente está no Brasil, por aqui, e a gente quer ir para a Austrália, a gente vai cruzar essa linha. Então, quando chega aqui na Austrália, eu vou aumentar, porque eu passei pela linha internacional de mudança de data. Por exemplo, vamos imaginar que agora é 1h. Na Austrália temos aproximadamente 13 fusos, então lá é 2h. Se aqui a gente está no dia 8, lá é 9. Por quê? É positivo. E aqui, negativo. Toda vez que eu olhar para calcular fuso, leste aumenta, oeste diminui. Se você for para o Acre, você vai estar diminuindo horas. Se você vai para Fernando de Noronha, você vai aumentar as horas, porque você está indo num sentido oposto, você está indo no sentido leste, sentido que aumenta as horas. E aí tem alguns cálculos, alguns exercícios que tem na apostila de vocês e vocês podem tentar fazer, né? Enfim, translação. Vamos para a translação, um outro movimento da Terra que é responsável por outras coisas. A translação dura aproximadamente 365 dias, né? 365 dias e 6 horas. Então, isso faz com que a gente tenha anos que tenham um dia a mais, que é o chamado ano bissexto. Então, esse ano de 2020 foi um ano bissexto. A gente só vai ter ano bissexto em 2024. Por quê? Se é 365 dias e 6 horas, então eu vou somando essas 6 horas. 6 mais 6... 12, mais 6, 18, mais 6, 24. Então, a cada 4 anos eu tenho um dia a mais, para compensar essas 6 horas, porque a gente arredonda para 365 dias. Então, a duração é de 365 dias aproximado, né? A gente arredonda para calendário, mas é 365 dias e 6 horas. Por isso que a gente tem os anos bissextos a cada 4 anos. A Terra, ela está inclinada a aproximadamente 23 graus em relação ao plano da eclíptica. Então, isso é super importante porque se a Terra não tivesse inclinada, ela ia receber radiação de forma igual nos dois hemisférios. Pelo fato de ela estar inclinada, conforme ela vai fazendo um movimento de translação em torno do Sol, esse movimento é diferente, né? A Terra faz um movimento de rotação em torno do seu próprio eixo. E ela faz um movimento de translação em torno do Sol. Esse movimento vai levar 365 dias. Então, quando a Terra está aqui, ela está inclinada de uma forma. Quando ela está aqui, ela está recebendo radiação de uma outra forma, porque esse ângulo de inclinação no plano da eclíptica vai ser diferente, né? Aqui é a mesma coisa. Então, ó, isso vai ser responsável pelas estações do ano. Tem um desenho, vou explicar, agora vai ficar mais fácil a gente entender isso. O que eu estou querendo dizer? Se a Terra está fazendo um movimento de translação em torno do Sol, esse movimento, né, que segue o plano da eclíptica, a órbita da Terra, e está inclinada, quando ela está aqui, ela está recebendo radiação uma quantidade maior em um hemisfério, quando ela está aqui, ela está recebendo quantidade maior de radiação em outro hemisfério, de forma desigual. Vamos entender isso. Aqui, ó, os raios solares estão chegando perpendiculares numa linha bem importante. Aqui eu tenho a linha do Equador, dividindo a Terra em dois hemisférios, né? 2 hemisférios. Aqui eu tenho o Trópico de Capricórnio e a 23 graus eu tenho o quê? Aqui eu tenho o Trópico de Câncer e aqui eu tenho o Trópico de Capricórnio. No hemisfério sul, Trópico de Capricórnio. No hemisfério norte, Trópico de Câncer. E tenho outras linhas que é o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Então, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico. Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, aqui, ó. E aqui a linha do Equador, que divide a Terra em dois hemisférios.
Se a Terra tivesse assim, no plano da eclíptica, ia receber radiação de forma igual nos dois hemisférios, mas ela está inclinada. Então, o que acontece? Aqui está chegando a radiação, né, perpendicular no Trópico de Câncer. Essa linha, ela não é denominada, tem esse nome à toa. É por conta disso, por conta do eixo de inclinação. E aqui, ó, eu vou ter o verão, nesse momento aqui, eu tenho o verão em junho, né, no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sul. Isso a gente chama de solstício, quando a gente tem dias e noites com duração diferentes. Então é diferente a duração do dia e da noite quando a gente está no solstício. Então aqui estou recebendo uma quantidade de radiação no hemisfério norte que vai iluminar os polos. O polo, né? Polo norte. E o polo sul? O polo sul não vai ser iluminado, a radiação não vai conseguir chegar. Então aqui eu vou ter a noite polar. O que é a noite polar? Quando tem 24 horas de escuridão. E no polo norte eu vou ter o dia polar, quando a luz do sol não desaparece, por conta dessa inclinação. Quando passa 6 meses, olha o que acontece, muda tudo. A Terra agora está em outra posição e agora os raios solares estão chegando perpendicularmente no Trópico de Capricórnio. E aí eu vou ter o início do verão em dezembro no hemisfério sul e o início do inverno no hemisfério norte em dezembro também. Então, isso daqui é os solstícios, que marca o início do verão e o início do inverno nos hemisférios. O equinócio, que é outro momento, em outro período do ano, vai marcar o início de outras estações, a primavera e o outono, né? Equi de igual, então eu vou ter duração do dia e da noite igual. Então, nesse momento, a Terra, né, ela está posicionada dessa forma em relação ao Sol. Então, os raios vão chegar perpendicularmente, tocando aqui na linha imaginária do Equador. Então, aqui eu vou ter a radiação chegando de forma igual nos dois hemisférios. Então, eu tenho outono em setembro no hemisfério norte, primavera em setembro no hemisfério sul. Primavera, depois passou 6 meses, muda, né? Primavera em março no hemisfério norte, outono no hemisfério sul em março. É sempre o oposto, né? Porque o balanço de radiação vai ser diferente nos hemisférios por conta do eixo de inclinação. Então, o eixo de inclinação de 23 graus é super importante, né? Por que 23? Porque 23 vai marcar os trópicos? Porque é o eixo de inclinação. Então, 23 marca o trópico de Capricórnio, 23 norte marca o trópico de Câncer, é o eixo de inclinação da Terra, de aproximadamente 23 graus, ok. Aí, eu tenho essas outras linhas imaginárias, o círculo polar ártico e o círculo polar antártico. Então, aqui o círculo polar é uma latitude de aproximadamente 66 graus e é o ângulo complementar, né, desse ângulo de 23. Então, se vocês observarem aqui, ó, a mesma coisa aqui, tá delimitando, né? Tá delimitando aqui aproximadamente não, perdão. Aqui tá delimitando o círculo polar ártico e aqui o círculo polar antártico. Isso também vai ser responsável pelas zonas térmicas da Terra. Vou fazer um círculo aqui para vocês entenderem. Então, aqui eu tenho uma zona. Essa zona é a zona que a gente chama de tropical. É a área que vai receber mais radiação solar, né? Ou intertropical. Intertropical. Opa! Então, é a área que vai receber mais radiação solar. Essa faixa do globo terrestre. São áreas de baixas latitudes. Aqui, ó, eu vou ter as áreas que a gente chama de subtropical. Então, subtropical. Ou temperada.
A mesma coisa para o hemisfério sul. Então, são áreas que o clima vai ser um pouco mais frio em relação a essa faixa entre os trópicos. Aqui e aqui eu vou ter as áreas polares ou glacial, né? Que são as áreas mais frias ainda em relação a essa área subtropical. Enfim, então, o movimento de translação vai nos revelar, vai ser responsável pelas estações do ano e pelas zonas térmicas da Terra também, por conta do eixo de inclinação da Terra. Então, é isso. Na próxima aula, a gente vai falar sobre outro conteúdo. Bons estudos para vocês. Olá, alunos do vestibulinho. A gente vai fazer o exercício 5, né? Observe o planisfério. As coordenadas geográficas, latitudes e longitudes dos pontos 1 e 2 indicados no planisfério são, respectivamente. Então, o que você precisa fazer nesse exercício? Você precisa observar o planisfério e descobrir as coordenadas para saber se determinado ponto está no hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério leste ou hemisfério oeste. Então vamos lá, vamos fazer primeiro o ponto 1. Quando eu olho o ponto 1, a linha vertical, que seria o meu meridiano, ele está marcando ali 0, né? Quando eu olho na linha horizontal, ele está marcando o quê? 30. 30 o quê? Norte, né? Tá no norte, ao norte da linha do Equador. Então, o 1 eu sei que é 30 norte e 0, que é o meridiano de Greenwich. O ponto 2, ele está marcando o que ali? Ele está localizado em onde? Sobre a linha do Equador, 0, né? E está na longitude 60 a oeste do meridiano de Greenwich. Então, qual a resposta que a gente vai ter aí? 30 norte e 0 graus. 0 graus e 60 oeste. É a alternativa B. Então, a B é a alternativa correta.